Memórias do Padre Germano. As pegadas do criminoso. Estou triste, Senhor, muito triste. Fiquei tão sozinho. Sultão, meu fiel sultão, companheiro de uma grande parte de minha vida. Apesar de ter alcançado uma longa longevidade extraordinária, por fim partiu e me deixou sozinho. Eu fui o primeiro a acariciá-lo ao nascer. E fui aquele que, ao morrer, apoiei sua inteligente cabeça em meus joelhos. Nobre animal, triste é dizer, mas é certo, muito certo. Encontrei um cão, o que não pude encontrar em um homem. Quanta lealdade, quanto cuidado, quanta solicitude. Ele dormia durante o dia. Raras vezes o vi dormir à noite, e só estando doente. Como eu gostava, se de manhã Miguel e eu ficávamos dormindo, de ver com que suavidade Sultão nos acordava, puxando as mantas que respectivamente nos cobriam. Se à tarde, passeando pelo bosque, eu me sentava para meditar melhor e por fim me rendia ao sono, antes de anoitecer por completo, ele me acordava e sempre adivinhava meus desejos. Ele nunca havia entrado no cemitério, ao contrário. Parava na porta e latia com impaciência quando via o coveiro. Mas, quando ela morreu, a jovem pálida dos cachos negros, ele entrou comigo quando a levei para enterrar. E quando o sultão não aparecia em lugar nenhum, Miguel dizia sorrindo: deve estar lá. Aquele lá era o túmulo dela, e efetivamente eu ia buscá-lo e o encontrava sentado junto ao túmulo, atrás da cruz. Ao me ver, corria para mim, e nós dois nos dirigíamos novamente ao túmulo que encerrava todos os amores e felicidades de minha vida. Ah, sultão, sultão, que inteligência tão maravilhosa possuías! Quanto interesse tinhas por mim! Ao perder-te, perdi meu melhor amigo. Antes, quando voltava a meu retiro, quando no fundo de meu oratório rezava com meu pranto, quando lamentava as perseguições que sofria, eu o via e ele me escutava móvel. Nunca se cansava de estar ao meu lado. Seu olhar sempre buscava o meu. E no último sono, ele mesmo reclinou sua cabeça em meus joelhos, buscando o calor de meu corpo até o derradeiro instante, quando se apagou nele essa chama misteriosa que arde em todos os seres da criação. Agora sim, que estou sozinho, pois o pobre Miguel é uma máquina que funciona se a faço funcionar. Mas em Sultão havia iniciativa, ação incessante. E se algumas obras boas pude fazer durante minha existência, ele foi o primeiro que me impulsionou a elas, porque me dizia com suas carícias e com seus olhares cheios de intenção: corre, que é preciso salvar um homem. E eu corria, alentado pelo desejo de fazer um bem. Agora ninguém me chama. Quando acordo, ninguém se alegra e sinto frio na alma, mas um frio intenso. Quando entro em minha pobre casa, tudo permanece mudo. O velho Miguel, ocupado no jardim, vem quando chamo. Senão, nem ouve meus passos. Ele continua em sua ocupação favorita e eu me sento à janela, olho o céu e, olhando a imensidão, as lembranças afluem à minha mente. E embora veja ao longe alguns seres que me dirigem um olhar de gratidão,
Perto de mim contemplo inimigos implacáveis, que me perseguem e me acusam de apóstata, de traidor da igreja e do Estado. E se não fosse porque cometer um crime, eu lhes diria: matai-me, saciai vossa cólera neste pobre velho, que já não tem forças para lutar contra a humanidade. Mas isso não pode ser. A vida é um depósito sagrado e não podemos dispor de bens que não nos pertencem. Eles seriam criminosos e eu homicida. E o homem não vem à terra para matar, pois o quinto mandamento da lei de Deus diz: não matarás. Por isso eu, seguindo o seu mandado, fiz o que pude para evitar os grandes homicídios sociais. E por isso me acusam e até me chamam de avaro. Isso é que eu mais deploro, Senhor. Que me acusem de avareza, acreditando que fui herdeiro do último grão-duque, Constantino de Rus. O tempo, esse mago misterioso, esse grande aritmético que soma todas as contas, esse matemático dos séculos que decifra e resolve todos os problemas, esse agente do passado disse aos homens que o grão-duque de Rus não morreu pelas mãos de assassinos disfarçados, mas que, muito pelo contrário, morreu tranquilamente em seu leito, e seu corpo descansa em humilde sepultura, sombreada pelos sorões salgueiros e embalsamado pelas flores que seres agradecidos semearam em seu túmulo. Isso se sabe. Também que os colunos de Mestre João herdaram de seu senhor, mas não se concebe que seu salvador não herde nada, e deduzem que a maior parte de seus bens me foi entregue antes de Rus morrer. Pobre humanidade, não crê no sacrifício sem benefício imediato. Não podem se conformar por eu haver me exposto a uma prisão certa e a uma morte segura para fazer um desventurado criminoso entrar na senda da virtude. Como a razão terrena está atrasadíssima ainda, mergulhada no envelhecimento, submersa no egoísmo, acorrentada pela mais completa ignorância, vê tudo pequeno e mesquinho. Para ela só existe o comércio, o negócio, a usura, emprestar um e cobrar 100. O homem ignora que a alma vive além do sepulcro. Crê que na terra começa e acaba tudo. E por isso se empenha em comprar gozos efêmeros para uma única existência. Eu vejo mais longe, por isso o ouro não me seduz. Não sou virtuoso, não. Sou razoável, essencialmente racionalista. Não busco a santidade, busco o progresso, porque, em último resultado, o que é a santidade na terra, segundo as religiões? É a intolerância de um homem, é a aniquilação de um corpo, é truncar todas as leis naturais. Eis aqui a santidade dos homens. Será grata essa santidade aos olhos de Deus? Ele gostará de ver seus filhos lutando como feras famintas? Não. Se Deus é amor, se Deus é justiça, como há de querer que o adorem com cruéis sacrifícios? A Deus, verdade essencial, com atos de verdade devemos adorar. Mas não querem compreender isso, e como a generalidade dos seres que se chamam racionais, não vê mais que a terra que pisa, não quer se convencer de que há outros homens que olham e descobrem a vida universal, vida que eu pressinto,
vida que eu vejo, que eu toco, que eu sinto germinar em mim, qual generosa seiva que reanima meu abatido corpo e alimenta meu desfalecido espírito. Sim, quando as circunstâncias urgentes me lançam a correnteza impetuosa do mundo, quando a perseguição dos homens aproxima de meus lábios a taça da amargura, quando bebo até o fim o amargo fel da vida, contemplo a natureza, vejo a renovação em tudo e a morte em mim mesmo. Então reflito e digo: eu também, átomo integrante da criação, estou sujeito à lei da reprodução eterna. Eu viverei porque tudo vive. Eu progredirei porque tudo progride. Eu, Senhor, creio em Ti e Te adoro em Tua imensa obra e sigo quanto me é possível Tua linda lei para poder entrar um dia em Teu reino. Mas, quantas angústias, quantas agonias esta vida me custa, tão breve para o prazer e tão interminável para a dor. Nunca acabo de sofrer, sempre uma boa obra me deixa uma herança de lágrimas. Fiz que o grão-duque de Rus morresse tranquilo em seu leito, mas eu não sei ainda como morrerei. Dá-me força, Senhor. Estou em poder de um homem que sabe toda essa história. E, infelizmente, ele sabe que sou a voz de sua consciência. Em sua mão ele tem minha vida agora. Exerço sobre ele uma fascinação especial. Quisera me matar e não ser ele o autor de minha morte. Que fará comigo? Deus sabe, Rodolfo é terrível. Faz tempo, muito tempo, um velho nobre pôs secretamente fim a seus dias, e eu fui seu confessor. O veneno que tomou não foi ativo como ele desejava, e mandou me chamar para que eu o ajudasse a morrer. E naquele último momento, nessa hora suprema, nesses instantes sagrados, nos quais os homens mais degradados não se atrevem a mentir, disse-me o ancião: Padre, atentei contra a minha vida para evitar o crime. Preferi ser o criminoso a que meu filho fosse. No olhar de meu filho Rodolfo, vi minha sentença de morte. E para evitar um parricídio, preferi deixar a terra. Meu filho me odeia porque eu sou o único que pode lhe dizer frente a frente: és um miserável. Padre, a vós o recomendo. Velai por ele, sede seu segundo pai, já que o primeiro tem que fugir de seu lado para evitar um horrendo crime. Que Deus tenha em conta a fatal causa de minha morte. O ancião expirou e uns olhos de fogo se cravaram em mim. Rodolfo, escondido atrás das pesadas cortinas que envolviam o leito, havia ouvido a confissão do moribundo e se lançou sobre mim, rugindo como um leão ferido. Eu segurei seu braço e lhe disse: desgraçado, foge daqui e não profanes o corpo de teu pobre pai. E embora ele fosse vigoroso e eu fraco, segurei em minhas mãos as suas de ferro, obriguei-o a sair do aposento mortuário e então lhe disse, deixando-o livre: fere se quiseres. Ele olhou para mim e levantou sua mão direita, mas eu fixei meus olhos nele, que caiu como ferido por um raio, proferindo uma horrível maldição. Pouco tempo depois,
o conde de A me chamou para me fazer sua última confissão e disse: Padre, só uma filha tenho e ela foi desonrada por Rodolfo. Querendo lavar com sangue a mancha de minha honra, ao ver que se negava a dar seu nome à Berta, desafiei-o a um duelo e ele me respondeu que não se batia com idosos. Mas isso foi um pretexto. Não se bateu comigo por medo de que eu o matasse, pois o braço do ofendido recebe a força de Deus. Meu plano era matá-lo e colocar minha filha Berta em um convento. Mas Rodolfo, mais astuto que eu, feriu-me pelas costas e, embora estivesse encoberto, eu o reconheci. Este assassinato por ninguém é sabido, porque eu escondi de todos o nome do matador. A pobre Berta ignora. Meu nome ficará desonrado se minha filha não se casar com seu sedutor. Em vós confio, Padre, e morrerei tranquilo se me jurardes obrigar Rodolfo a dar seu nome à minha filha. Prometi àquele mártir de sua honra cumprir seu nobre desejo, e ato contínuo fui ver Rodolfo. E disse a ele que sua vida estava em minhas mãos, porque sabia de seus horríveis segredos. Subjugado por minha vontade, ele concordou com meu mandato, e antes de dar sepultura ao corpo do conde A, abençoei a união de Berta e Rodolfo. E coisa estranha, se me houvessem exigido juramento, teria jurado que a alma do conde de A havia servido de testemunha na sagrada cerimônia. Tão claro vi ao lado de sua filha. Quem sabe? Berta foi para o campo passar o luto e dar à luz uma criança deformada, de uma feiura impressionante, que eu batizei secretamente, pois para salvar a honra da mãe, pactuou-se ocultar o nascimento daquela criança que nasceu como uma estrela, pois sua mãe tinha horror de olhar para ele. E Rodolfo repetia que um monstro como aquele não poderia levar seu nome. Eu me encarreguei do menino, que ficou em poder de uma ama em uma chácara perto de minha aldeia. Seus pais foram viajar e durante 8 meses nada se soube deles. O menino, enquanto isso, corcunda e esquálido, vivia graças aos cuidados que recebia. Era um ser repulsivo, de caráter violento, mas comigo sorria, e eu, sem entender a causa, quando beijava, sentia o coração oprimido. Certa manhã, sua ama veio chorando e disse que haviam levado o menino. Quem? Perguntei tremendo. O próprio pai, senhor. Há 3 dias veio. Deixou-me muito dinheiro e, por mais que eu suplicasse que eu deixasse comigo, respondeu: a mãe dele precisa vê-lo, e o levou. A pobre mulher se foi e eu, sem perda de tempo, pus-me a caminho e cheguei à casa senhorial de Rodolfo. Os criados me disseram que os senhores haviam estado ali por 15 minutos, mas nada me falaram do menino. Eu emudeci e, quando fiquei sozinho, sem saber porquê, chorei. Chorei com esse pranto cujas gotas de fogo desviam seu curso e, em vez de escorrer pelas faces, caem perpendiculares sobre o coração. Aquele menino sempre me inspirou uma profunda compaixão, porque sua mãe não o queria, por ser ele a prova de sua fraqueza, e seu pai, porque o herdeiro de seu nome era um ser marcado pela cólera de Deus, pois a ignorância atribui a Deus
raiva e vinganças que não têm razão de ser, mas de absurdos se compõe o mundo. Naquela noite não dormi, e alguém dizia em meu ouvido que o pobre menino havia sido assassinado. Essas suspeitas viveram comigo, e a sultão estava reservada a encontrar o corpo daquele inocente. Uma tarde, passeando com ele no lado mais agreste da montanha, ao pé de um cedro centenário, notei que o sultão cavava com furor. Ajudei-o e de repente encontrei, enrolado em uma manta, o corpo do filho de Rodolfo em perfeito estado de conservação. O morto delatava seu matador, porque só seu pai e sua mãe eram inimigos daquele pobre ser, e não me restou nenhuma dúvida de que Rodolfo, talvez com a conivência de Berta, havia matado aquele infeliz. Enterrei novamente o corpo, reguei com meu pranto a terra de sua sepultura e voltei para minha casa para sofrer uma aguda doença, porque a infâmia dos homens é o veneno mais ativo para as almas sensíveis. Não disse nada a ninguém sobre meu triste achado, porque nos crimes dos grandes, sempre os pequenos são as vítimas. Apenas escrevi a Rodolfo e obtive o silêncio como resposta. E mais tarde, uma perseguição impressionante de sua parte. Os anos se passaram. Rodolfo adquiriu renome e grande influência na corte. E em todos os acontecimentos de minha vida, ele teve participação direta ou indiretamente. A verdade é que sempre que nos encontramos, seu olhar se fixou em mim com ódio feroz, porque não consegue perdoar que eu saiba de seus crimes. Ele para mim é um miserável e isso o exaspera, porque se empenha em parecer impecável, pois ninguém é mais avaro de virtudes que aquele que não tem nenhuma. Entre Rodolfo e eu há um mistério. Ele me odeia. Quando me olha, vejo em seu olhar que lamenta não ter me estrangulado diante do corpo de seu pai. E ao mesmo tempo, quando o fito, fecha os olhos como deslumbrado e foge de mim com desespero. Eu, porém, o amo. Por quê? Não sei. Algum laço terá nos unidos em outras vidas? Quem sabe? Eu só posso explicar que, apesar de reconhecer nele um grande criminoso, amo-o sim, com toda a minha alma. E no fundo de meu coração há um mundo de ternura para ele e para o pobre menino que dorme ao pé do cedro da montanha. Muitas vezes, o pequeno assassinado desperta minhas lembranças e, em seu ignorado túmulo, elevo uma oração à sua memória. Ultimamente, com a descoberta do segredo e o mistério de como Constantino de Rus passou os últimos anos de sua vida, Rodolfo é quem mais interesse demonstrou no assunto, porque encontrou uma ocasião propícia para me pôr a perder e quer aproveitá-la. Eu me encontro nos braços de Deus e deixo os homens agirem, e Deus me protege, com certeza vela por mim, não me resta dúvida. Há alguns meses, Rodolfo veio com uma ordem expressa de me levar com ele para comparecer diante de meus superiores e ser julgado pelo tribunal da igreja e pelo tribunal do Estado. Por que não me obrigou a ir com ele? Porque, depois de me ouvir e de cumprir a penitência que ele impôs, deixou-me livre e nada tornei a saber dele? Por que isso? Porque sobre todos os ódios dos homens está a imutável justiça de Deus.
Oh, sim, Deus é justo. Estava uma noite sozinho em meu quarto quando Rodolfo entrou, dizendo-me com mordaz ironia: Sabe o que fazem com quem acoberta criminosos? O que fazem com eles? Perguntei friamente. Amarram-nos com uma corrente muito curta. Então, há muito tempo eu devia estar amarrado. Por fim, confessa seu delito. E não hei de confessar, pois tu és meu cúmplice. Eu? Que está dizendo? Na verdade, talvez tenha sido tu o primeiro assassino de quem eu tive misericórdia. Olha bem como fala. Estamos sozinhos, Rodolfo, por isso falo assim. Não te lembras? E peguei sua mão nas minhas, olhando para ele fixamente. Lembras? Faz 25 anos que teu pai morreu e tu escutaste sua confissão. E o confessor te causou estorvo, mas viveu para sofrimento teu. Depois, passaram-se 5 anos e o conde de A morreu. Tu e eu sabemos quem o assassinou. Tu te uniste à filha do assassinado e, pouco tempo depois, nasceu um herdeiro de teu nome. 8 meses viveu no mundo e, ao fim de tão breve prazo, um ser sem coração, um pai sem entranhas, um monstro de iniquidade, arrebatou-o de seu berço, porque aquele ser disforme estorbava uma mãe sem alma. Aquele pobre menino, por sua impressionante fealdade, vos parecia um castigo de Deus. E para evitar o ridículo, que coisa melhor que fazê-lo desaparecer? Que te parece, Rodolfo? Não é verdade que o pai daquela inocente criatura é realmente um miserável? Matar um ser indefeso pelo simples delito de ser um desventurado. Cale, cale, vá para o inferno. Não sei por que vive ainda, pois é a sombra maldita de minha vida. O que acontece comigo ao seu lado não compreendo. Diante de você não sei negar. Você me diz os horríveis segredos de minha fatal existência e o ouço sem entregá-lo ao mutismo eterno. Não olhe para mim. Deixa-me livre dessa espécie de fascinação que exerce sobre mim. Não estreite minha mão, que a seu contato parece que chumbo derretido circula por minhas veias. Soltei sua mão e me sentei em minha poltrona, e ele ficou em pé, olhando para mim, com furor concentrado, dizendo por fim: Bem me dizia ela. Quem é ela? Quem há de ser? Berta, minha esposa, que ao saber que eu vinha vê-lo, veio comigo dizendo: Aquele homem é um bruxo, um feiticeiro, e com suas artes mágicas te subjuga e não conseguiremos nossos desejos. Eu te deixarei fazer o que quiseres. Pergunta-me e te direi o que desejas saber. Quer que lhe pergunte se já sei de tudo? Estou muito bem a par da história de Rose. Não é verdade que é certa? Certíssima. E por que apadrinha os malvados? Pela mesma causa que apadrinhei a ti. Porque sempre confio em conseguir mais com a persuasão que com o castigo rude. E, afortunadamente, sempre obtive bons resultados. Só tu, criminoso impenitente, continuas descendo ao fundo do abismo. Mas sempre tenho esperanças de que
te deterás na escorregadia encosta de teus vícios. Já vês como te detens, pois me odeias. Sou para ti o tormento de tua vida. Se quisesses, não te faltariam assassinos para em menos de um segundo triturar meu frágil corpo. Porém, embora penses nisso, muitas vezes, te detens e não o fazes. Tu sabes que ninguém tomou conhecimento de teus grandes crimes, senão eu, pois te escrevi logo que encontrei teu filho, chamando-te de iníquo infanticida. Nada me respondeste, porque nada me podias responder, tu que a mim não sabes mentir. Para tua esposa também pesa a minha vida, porque compreende perfeitamente que eu sei a parte que tomou em teu último crime. Sois ricos, poderosos. Vossa delação pode me pôr a perder, pode afundar-me em um calabouço onde nunca mais veria a linda luz do sol. Por que não o fazes? Por que não me acusas de encobridor dos grandes pecadores? Sabes por que não o fazes? Por quê? Diga. Porque eu te domino moralmente. Porque a piedade é a arma mais poderosa da terra. Por isso te sentes pequeno diante de mim. Tu, o nobre, o favorito de um rei, e aquele que dispõe a seu bel prazer dos poderes do Estado. Como abdicas de teus direitos perante um pobre velho que tem a obsessão de amar seus semelhantes? Corre, vai, conta e dize ao próprio rei que Constantino de Rus morreu em meus braços. Envia forças para me prender, já que não tens coragem para fazê-lo tu mesmo. Que te importa um crime a mais ou a menos? Quem foi 2 vezes parricida e uma vez infanticida, bem pode denunciar um benfeitor da humanidade que pediu a Deus em todas as suas orações pelo progresso de teu espírito. Cale, Padre, cale. Infeliz, minha voz é a única na terra que te diz a verdade. Não estás cansado de crimes? Pensa que não te vejo? Crês que não sei todas as intrigas nas quais tomas parte desventurado? Até quando vais viver assim? Não compreendes que não há culpa sem castigo? Tu mataste teu filho porque era um ser de uma fealdade impressionante. Querias um filho mais belo, mas tua mulher foi estéril, porque a vida tem que se extinguir onde o crime deixa suas pegadas. Pensa no amanhã, Rodolfo, pensa no amanhã. Rodolfo olhou para mim fixamente. Eu me levantei, aproximei uma cadeira, fiz que se sentasse e me sentei junto a ele. Peguei suas mãos e logo, ao se sentir dominado, suavizou um pouco a dura expressão de seu semblante e me disse: Não sei o que acontece quando estou com o Senhor. De longe o odeio bem sabe, ódio que só seria satisfeito com sua morte. Meu passado me pesa algumas vezes, e o que mais me fere é que outro homem saiba de todos os meus segredos. Tenho meios seguros para prejudicá-lo, porque o Senhor desafia os tribunais. E quando vou assinar a ordem de sua prisão, a pluma se desprende de minha mão, sinto uma dor agudíssima no coração e me levanto fugindo de mim mesmo. E eu me alegro que assim suceda, meu filho, não por mim, mas por ti, porque teu espírito começa a sentir algo. Eu, perdendo a vida, o que perco?
uma existência solitária, cheia de misérias e de contrariedades. No mundo sinto frio, muito, muito frio, e dentro de um sepulcro, no seio da Mãe Terra, estaria mais abrigado. Mas se me fazes morrer, será um novo remorso para ti. Eu te ofendi? Não, fui para ti o que fui para os outros. Um ministro de Deus que acredita ser intérprete de sua misericórdia, perdoando e amando o delinquente. É esse todo o meu crime. Alguém te conduz até aqui, porque já é hora de começar tua regeneração. Teus cabelos se cobrem de matizes de prata. Chegaste ao cume do poder na terra. Mas há algo além, Rodolfo, e eu não quero morrer sem te deixar em bom caminho. E que hei de fazer para começar? Deixar-o livre? Essa questão me é totalmente indiferente. Onde quer que me encontre, procurarei a Deus. O que te peço é outra coisa. O que? Diga. Quero que amanhã, quando o sol der bom dia à terra, vás em companhia de tua esposa rezar no túmulo de teu filho. E acredita, mais vale que o visites em vida e não que os visites depois de morto e permaneças junto a ele séculos e séculos. Dá o primeiro passo, Rodolfo, pois nunca é tarde para Deus. Rodolfo tremia, olhava para mim, e eu, conhecendo o grande poder que tinha sobre ele, pedi a Deus vontade bastante para dominá-lo e consegui. A noite toda roguei, a noite toda pedi que não faltasse ao compromisso, e ele não faltou. No dia seguinte, muito cedo, fui rezar sob a árvore que dava sombra aos restos do menino, e logo depois vi Rodolfo e Berta subindo pela falda da montanha. E então prostrei-me de joelhos e exclamei: Senhor, tu que me vês, tu que lês no fundo do meu coração, tu que sabes o que eu desejo, inspira-me nesses instantes supremos, para que esses dois seres sintam o dardo do remorso em sua mente atribulada e te peçam misericórdia com o mais sincero arrependimento. Rodolfo e Berta chegaram e se prostraram sem dizer uma única palavra. Os dois estavam pálidos, agitados, convulsos. Olhavam para todos os lados com receio. Ela se prostrou e rezou, e ele se recostou no tronco da árvore, ficando semi-oculto entre seus galhos. Eu me aproximei de Berta e disse: Olha para mim, não tenhas medo. Não sou feiticeiro, mago nem bruxo. Sou apenas um ministro de Deus que chorou teu crime. Berta, ao ouvir essas palavras, comoveu-se até derramar algumas lágrimas e eu lhe disse: Não tentes reter teu pranto, chora, desventurada. Chora no túmulo de teu pobre filho, que seus restos fecundados por teu pranto produzirão flores. Chora, que o pranto é o Jordão bendito, onde se purifica a fraticida humanidade das manchas do pecado. Chora, mulher ingrata, chora, tu que desprezaste a fecundidade que o Senhor te concedeu. Considera tua longa esterilidade. Arrancaste de teu seio o ser inocente que podia te amar e secou-se em ti a fonte da vida. Olha, contempla a vereda por onde subiste. O monte todo está coberto de um verde tapete. Só na senda que haveis percorrido
a grama se tornou amarelada, porque as pegadas do criminoso só deixam rastro de morte. Rodolfo e Berta olharam a trilha que eu lhes indicava, e tal poder tinha minha voz sobre eles, tão potente era a minha vontade de impressionar aqueles espíritos rebeldes, tão decidida estava minha alma a fazê-los sentir, tão fervorosas eram as preces que eu dirigia a Deus, tão profunda era a fé que eu sentia, tão imenso o meu desejo, tão puro o meu sentimento, tão grande minha inspiração, tão poderoso me senti, tão cercado me vi de figuras luminosas, tão clara ecoou em meu ouvido. Fala, que Deus te escuta. Que eu lhes disse com entonação profética: olhai, olhai, vede vosso caminho, levais a morte convosco, porque a pegada do criminoso tudo aniquila. E eu também vi aquela grama murcha de uma cor amarelada e não parava de dizer: olhai, terra estéril encontrareis sempre, planícies endurecidas percorrereis sem descanso. Pedireis água e pão, e se secarão as fontes, e as espigas do trigo serão arrancadas pelo vendaval. Porque a criação não tem frutos para os filhos ingratos. Voltai agora para a vossa prisão dourada. Embriagai-vos com vossos festins. Adornai-vos com vossos trajes de púrpura. Enganai a vós mesmos. Mas recordai sempre que as pegadas do criminoso deixam rastro de morte. Berta chorou e Rodolfo olhou para mim com um olhar inexplicável. Todas as paixões estavam retratadas nele. Pegou minha mão e disse com voz trêmula: vou embora, porque aqui enlouquecerei, mas voltarei. Desceu rapidamente. Berta se apoiou em meu braço e desceu lentamente. De vez em quando olhava para trás e eu pensava comigo: meu Deus, que para seus olhos a grama esteja murcha. E estava, porque meu desejo era tão grande que acredito que só com meu hálito de fogo teria murchado o mundo inteiro. A infeliz pecadora tremia de espanto e me dizia: Padre, a grama está seca. Sim, está seca como esteve teu coração, mas Deus, se quiseres, te dará uma eterna primavera. Ama os pobres, acolhe os órfãos e os anciãos desvalidos, pratica a verdadeira, a sublime caridade. Ama, porque tu não amaste. Sente, porque tu não sentiste. Arrepende-te, pobre pecadora. Para o Pai de todos nunca é tarde. Confia e espera nele, e em teu caminho, hoje murcho, verás brotar as mais lindas flores. Antes de chegar à aldeia, nos separamos e Rodolfo me repetiu: voltarei. Alguns meses se passaram e ele ainda não voltou. Longe de minha presença, seu ódio deve ter renascido, mas tenho certeza de que, quando elevo meu espírito, quando penso na regeneração daqueles dois seres, quando digo: Senhor, que vejam em sonho a senda da montanha com a grama murcha, eles ouvirão minha voz dizendo-lhes: as pegadas do criminoso só deixam um rastro de morte. Arrependei-vos. Isso é o que peço a Deus com a profunda fé que se aninha em minha alma. E Deus deve ouvir minha súplica fervorosa.
Que será deles? Que será de mim? A ti me entrego, Senhor. Faça-se tua suprema vontade, porque tu és o sábio dos sábios, o grande dos grandes. Tu és Deus e a sabedoria infinita, só tu a possuis. O link da playlist para acesso às postagens das Memórias do Padre Germano está na descrição do vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe essas maravilhosas reflexões com quem está impossibilitado de ler por quaisquer motivos. Obrigada por ouvir e até breve.